lá, esse é mais um programa Terceira Margem do Rio em Revista, um programa de amizade, porque a amizade é como um barco que cruza o mar. Muito bom. É uma sessão agora de homenagens a músicas que marcaram a vida do Edson. A próxima é Por Dentro da Amargura, só o menino ar. A próxima é amizade melhor do que morangos com creme. Melhor do que um sanduíche de caramelo. Nossa. Cara, essa vai ser bonita essa temporada. E o assunto de hoje, quer dizer, quem está foi hoje mal. na programação, quem está participando? Temos o Dr. Thiago Arraes, o Edson Nunes, o Lucas Iglesias, Luiz Felipe Valente e o servo que vos fala, Leonardo Gonçalves. Que bonito. Nossa, era... Pelo menos Vosso servo, Leonardo pelo menos na Gonçalves. fala ele é certo. Pelo menos aqui ao vivo ele é o único que fala, o único que se auto-intitula servo, né? Exatamente. E Diz muito, né? e o assunto de hoje é Mas antes da gente começar, eu queria agradecer a Home Church. Não. A gente pensou bastante sobre isso. A gente queria agradecer Formalmente. a Home Nós Church agradecemos a Home Church por mais uma vez cedendo o seu por ter espaço cedido para o nós. nosso espaço, mas a gente queria agradecer você, Léo. Você sempre se preocupa com toda a infraestrutura das nossas gravações. A produção. A gente sabe que foi Essa difícil. produção não é minha, nós somos responsabilidade por nada Os da áudios produção. todos que você edita, a gente queria te agradecer. Te agradece porque você foi para Osasco hoje buscar buscar. a câmera. E Osasco Vamos não é agradecer fácil. ao Lucas Mota, A gente quer agradecer ao que Léo, fornece, tem fornecido. Mas, Léo, em nome de todos nós aqui, de nosso quadro Obrigado aqui, por ir até Osasco. muito obrigado pela Em produção. nome de todos os nossos telespectadores. Tá bom? Telespectadores, vão assistir na televisão. Pode ser. Por quê? As pessoas não podem Basta espectadores, As basta pessoas apenas não, espectadores. telespectadores. Tem tela. Computador Todos tem os tela. nossos viewers, Tela, todos os espectadores. nossos. Que bom, já resolveu. Então, o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é. Você queria falar alguma coisa? Não, só queria agradecer o Léo. Em nome Mais do uma nosso vez, quadro, né? Sem você nada disso estaria acontecendo. Claro. Nosso mecenas. O tema de hoje é o chamado de Samuel, que você pode encontrar no primeiro livro de Samuel na sua Bíblia. Vamos Esse ver? é o nosso tema. É longo, hein? O chamado especificamente aparece no capítulo 3, né? Vamos ler tudo. Eles têm todo um contexto anterior, mas... Vamos ler Acho que é 21. bom. Não, contextualiza e a gente lê. Lucas, Contextualiza. vamos dar o contexto antes de ler? Ou vamos Sim, ler né? depois Importante, né? Importante. Tá bom, vai. Pode contextualizar. Contextualiza. Nem- O Lucas estava contextualizando já. Você que Contextualize, Lucas, depois de tomar o seu gole de água Posso? fresquinha. Posso contextualizar. Então, no livro de Samuel, ele aparece logo depois, o contexto histórico dele é mais ou menos depois da época dos juízes, né? E a situação é de total caos no povo de Israel, uma sequência de idolatria e de líderes que vêm e voltam. E daí esse livro de Samuel, ele aparece como um álibi no meio dessa situação caótica e nada mais... Um alívio, mais. Sim, álibi. Não entendi o álibi. Não entendi o álibi. Então eu usei a palavra errada. Então vamos mudar. Um oásis no meio de uma situação caótica. Mas álibi e alívio são Só palavras para o nosso, parecidas. Você queria falar? Pode falar. só pro nosso Álibi e alívio, ouvinte entender, quando você vai lá pro finalzinho do livro de Levi, de Juízes. Seria bom você- ler o último verso, né? Então, é isso que justamente que eu pensei. Mas o último verso não traz o impacto das histórias anteriores, Não, né? Sim. Mas resume um Você, pouco do que então, aconteceu. exatamente, você tem uma série de juízes que só pioram, né? O negócio vai degringolando e geralmente a galera que lê a Bíblia, ou pelo menos escutou a Bíblia alguma vez, só lembra da história de Sansão. Né? Não, Juízes é o mais momento famoso. mais negro da história do povo de Israel. Então Sansão é o melhorzinho deles, né? Só pra gente É o respirar. É o respirar, é a melhor história, a história É um oásis no meio do... Não, mas não um álibi. E a gente está começando o programa falando de juízes, porque obviamente esse é o contexto imediato do livro 1 Samuel. Isso. Não, continua. Desculpa. Não, é esse contexto do livro de Juízes, que eles entrando na terra, não conquistaram a terra inteira. Não fizeram Pelo aquilo que Deus contrário, havia orientado. cada tribo foi pegando o seu espaço e dane-se as outras, e os juízes foram sendo levantados por Deus para tentar unir o povo, para tentar fazer o povo continuar o processo de conquista da terra e etc., os mandamentos de Deus. A parte dos levitas fica completamente desfigurada. Inclusive no início de Samuel, né? Que isso Sim, é o que a gente piora. vai- Mas é o vai- contexto a imediatamente gente vai antes. mostrar Ele é exatamente virado essa transição. as traças.
O levita, uma das histórias no finalzinho do livro de Juízes, é exatamente um levita que faz o que ele quer e vende os serviços dele para adoração idólatra, etc. Logo na sequência tem a história de um outro levita que tem uma concubina, e a concubina dele é estuprada, ele mata, ela morre, ele corta ela em 12 pedaços, mandando para cada tribo. Aí começa uma guerra. Começa a guerra civil, eles começam a destruir basicamente e aí ninguém queria dar os filhos para casamento. É uma história bizarra. Basicamente, Juízes é o que acontece quando você vive independente de Deus, das pequenas, poucas decisões até mais decisões, mas então basicamente o livro de Juízes é o espiral para baixo da imoralidade, da distância, e daí conclui no último verso. Com o último verso, que é emblemático. Na verdade é uma espécie de quadro, né? Uma moldura, porque esse texto aparece lá em Levítico, em Juízes 17, né? Que é no verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E lá no final do livro de Juízes, novamente, agora no capítulo 21, verso 25, o verso se repete, uma espécie de moldura de refrão. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Basicamente é a catástrofe que precede. É a catástrofe, ou seja, é cada um por si, né? Parece até que o nome do livro é irônico, né? Juízes. Shoftim. Parece uma ironia, né? É irônico. Porque cada um faz o que acha reto aos seus olhos do livro de Juízes. E o juiz vem para trazer um pouquinho de alívio, mas ninguém tá nem aí. E aí o livro de Samuel está nesse contexto dos juízes, né? Nesse contexto do levirato completamente descambado e perdido. Essas peças estão armadas com base no livro de Juízes. Você tem uma imagem de uma família, o livro de Samuel começa com essa família. E esse início eu acho que é bem marcante também, porque no meio, para solucionar o problema, o livro começa com uma mulher orando. Uma história de família. Exatamente, completamente diferente. Estranho. Não, mas no mínimo. Mas é um resgate de Gênesis, porque ela é estéril. Lógico, isso retoma Raquel, Sara, todas as outras mulheres estéreis. A providência de Deus sempre na direção de algo improvável. E dentro da continuação da literatura bíblica, essas imagens, pensando agora de uma forma literária sobre o texto, vão além apenas da ligação com o Gênesis, que acho que é a mais forte no caso, né, de que Deus precisa intervir mais uma vez para algo acontecer. Mas essa imagem da família de Eucana, que tem uma esposa que está farta e tá tudo mais, e é arrogante, que é bem semelhante ao levirato e a situação do santuário e tudo mais, e a esposa Ana, que é infértil, que é semelhante a Israel, agora sem nada, sem expectativa de vida, também tem muitos paralelos com o status do próprio povo antes da ação divina e antes de Deus aparecer para o chamado de Samuel, que é um capítulo importante no desenvolvimento. E o tema da esterilidade como maneira através da qual Deus vai trazer vida. E aí, vida da não de onde que não sai o nada. filho de Samuel está em paralelo com o próprio Israel, que precisa de uma... E daí já tem uma resposta para a questão do problema, né? Porque, na minha opinião, parece que o personagem principal, apesar de aparecerem essas pessoas na história, é Deus atuando. Através disso tudo que está acontecendo, mas é Ele agindo, Ele solucionando esse problema do espiral do caos. Né? Agora um paralelo feminista, certo? Para as nossas ouvintes feministas. É sempre interessante notar que nas grandes transições da Bíblia você sempre tem o papel de uma mulher marcando essa transição positivamente. Né? Você tem, claro, todas as mulheres do livro de Gênesis, você tem as parteiras hebreias na transição do êxodo fazendo, e a filha do próprio faraó trabalhando para as coisas acontecerem. Você tem agora, num período em que já houveram juízes femininas, né, Débora e tudo mais, a presença marcante de Ana como uma mulher de fé, como uma mulher que está buscando algo, e a partir da fé dela, a partir da oração dela, vem esse novo estágio da história de Israel. Então, só abrindo esse paralelo, que eu acho sempre bonito mencionar. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, justamente nessa transição, é que esse período é um período de desconcentração de poder, né? O poder está diluído na mão de várias tribos, né? Você tem várias autoridades locais, menores, e que elas vão disputar poder, disputar espaço no que diz respeito não a disputar uma hegemonia, mas de certa forma a ideia de cada um fazer o que parecer reto aos seus olhos me traz muito também me remete muito a essa coisa de que
todos nós temos uma suposta liberdade para sermos um microfragmento daquilo que é o povo de Deus, ok? Mais tarde, quando você vê a centralização do poder nas mãos de um monarca, de um cara só, me parece que teoricamente surgiria como uma solução de do problema da maldade, ou do que cada um faria, o que acharia que seria reto aos seus olhos também, a gente tem outro problema, a concentração de poder, ela também vai gerar outro problema também para o povo. Então, me parece que a questão da problemática do relacionamento Deus e a humanidade também não está tanto na maneira como o homem se organiza socialmente, né? Mas em outras questões. E a questão é que o livro de Samuel ele começa justamente falando assim: a solução não é o rei. Essa, para mim, é uma questão. É o rei, só que não necessariamente esse o rei que que as pessoas estão esperando. Porque eles querem um cômodo das nações. Independentemente, só refraseando o que o Valente brilhantemente disse. Então, independentemente da estrutura política ou da organização humana, o problema continua persistindo. Continua no homem, né? O problema continua persistindo. Agora, lembrando que dentro do jogo de poder, na época, você tem várias indicações dentro do texto mostrando que o sacerdócio se tornou um poder centralizador. E acho que a gente já tem um texto na terceira parte sobre isso em algum lugar. Mostrando que Eli, aqui logo no capítulo 1, versículo 9, estava sentado, o texto diz, numa cadeira. Mas a palavra aqui é trono. Que é interessante, que é uma das maneiras que o autor está indicando. Olha, o poder religioso e sacerdotal se tornou de alguma maneira. Eli ele era um juiz também, né? Os juízes que sentavam em tronos para julgar, né? A ideia do julgamento. O que eu acho interessante, na verdade, pelo enredo todo de Samuel, e principalmente pelo que Davi vai fazer depois, o sacerdote ele desempenha um papel central, mas não tanto. Porque quando você vai ver as dinâmicas do texto, na verdade ninguém está nem aí para o templo. O que é um problema. O que é um grande problema. Então o sacerdote ele desempenha e não desempenha um papel centralizador ao mesmo tempo. Só que os outros juízes tinham essa ligação direta com o sacerdócio, não, nem mas isso é o estranho. Mas o sacerdote em si já tinha isso, né? Ele tinha um status de juiz, entendeu? Tinha, mas não então, no sentido político, você tinha esse divórcio. Tinha esse divórcio. Exato. Mas aqui ele está desempenhando, porque os sacerdotes, já previsto isso na lei levítica, etc., eles tinham esse poder de julgamento do pecado, com algumas condenações, etc. Qualquer detalhe traz para o sacerdote. Exatamente. Só que o santuário estava num lugar, numa cidade completamente desfavorável, uma cidade que não era nem relevante, e a gente percebe pelo texto que não tinha muita gente que estava lá, né? Tanto que o único que aparece para orar, ele acha que está bêbado, então o cara reconhece a oração. E não só aparece para orar, o que eu acho interessante pela dinâmica do texto, é que ela gasta tempo orando. Sim. Né? Porque quando a gente vê o Cana, ele dá sacrifícios para outra esposa, para os outros filhos, eles oferecem e vão embora. Ana permanece em oração. Então, a impressão que você tem no texto, na minha opinião, pela dinâmica desse início aqui, e principalmente com o que vai acontecer depois com os filhos de Eli, etc., é que a galera barganhava com Deus uma coisa normal, tipo, eles iam lá, bom, vamos cumprir a nossa obrigação religiosa, vamos oferecer o sacrifício, ofereceu, acabou, vamos embora, fiz minha parte. Ponto final, vamos embora. E Ana fica lá. E ela fica orando, gastando tempo em oração, balbuciando as palavras, e aí Eli a confunde, a condena, dizendo que ela não deveria aparecer. E a gente já falou disso no programa que fizemos sobre oração, que não há uma fórmula, uma maneira correta de orar, que parecia estranho aos olhos de Eli, a maneira ele fala filho de Belial, e depois vai aparecer filho de Belial de novo. Mas nesse contexto é importante ver essa atitude de Eli como representando o sacerdócio, né? Os levitas ali, essa mentalidade deles quanto àquela realidade espiritual, né? A mentalidade dos filhos dele é exatamente o protótipo do que acontecia no templo. Os filhos dele não deixavam a gordura toda queimar, se envolveram sexualmente com as mulheres. Eles comiam a gordura, não deixavam a carne assar, comiam a carne antes de estar assada e não comiam no templo. Que era o local indicado. Então o sacerdote deveria comer a carne no templo depois que ela estivesse assada. Eles pegavam a carne e iam embora. E comiam em todo lugar. E além de tudo isso, eles se deitavam com todas as mulheres que ajudavam no serviço do santuário. Né? Então, prestavam mais esse serviço. Isso foi machista, né? Depois foi a ação deles foi machista. Foi um comentário terrível. Desculpa se eu apontei o machismo deles. Mas veja que a situação do sacerdócio é bem essa, né? Agora, tudo isso acontece no contexto em que o sacerdócio tem uma relação política muito íntima também com os outros líderes, ou não? Ou eles tinham independência também. Porque eles não tinham independência. Então, me parece que não havia uma certa independência que, de certa forma, era aquilo que
distanciava, por exemplo, a organização social dos povos de Israel dos antigos povos da Mesopotâmia, onde o sacerdote ou aquele que fazia a interseção entre o povo e a divindade, ele também tinha uma relação política muito forte com o monarca. Mas essa divisão ela é importante pra gente, né? Porque se ela fosse seguida no plano ideal, era o contrário, ela era positiva se não houvesse divisão. Porque você vê no mesmo líder uma integridade que envolve todos os aspectos, né? É pra gente que é importante essa divisão, né? Aparentemente, inicialmente não era importante. Lembrando que no Antigo Oriente Médio também tinha essa relação de sacerdócio e sexualidade dentro do mesmo contexto de liturgia. Sim. Então é interessante você ver essas mesmas características. Você vai ver também o próprio culto da Baal e tal, você vai ver as sacerdotisas. Exato. Agora, avançando na história, ele não repreende os filhos da maneira necessária ou de maneira ineficaz. Essa é uma questão grande. Será que o que ele estava fazendo com os filhos dele? Será que ele estava concordando? Não, concordando não estava, tanto que ele repreende. Mas ele não repreende de maneira ineficaz. Ele não repreende tudo. A repreensão dele tem a ver com o que as pessoas estavam dizendo, não com o que ele estava vendo. A observação. Pessoal, toma cuidado. Mas a questão da visão é interessante. Para quem for ler 1 Samuel, uma das questões centrais do texto é a visão. Ele vai perdendo a visão, e a visão não é simplesmente a literal. Tem toda uma sensibilidade espiritual para aquilo que está acontecendo diante dos filhos dele. Ele não vê, ele vê a mulher orando e a julga mal. Ele não vê o que os filhos estão fazendo. E aí o início do capítulo 3, ele não vê. Perde a visão. Ele está sem a visão e por isso ele não vê Deus aparecendo. Exato. E é interessante essa inversão de proporção entre a atitude dos filhos de Eli e a de Samuel nessa construção até chegar no capítulo 3, né? Parece que vai até, às vezes, intercalando, né? Os filhos de Eli cometem crimes, logo em seguida fala, abençoou o Senhor a Ana e ela concebeu. E Samuel crescia diante do Senhor. Daí continua, no 26 de novo, Samuel crescia em estatura no favor do Senhor. Até quando chega no 3:19, que é o ápice, quando fala que Samuel ele se torna grande, né? São 6 vezes que vão aparecer esse refrão de que Samuel está crescendo, vão ser 6 vezes. Agora, e esse grande aparece para os filhos de Eli só em relação ao pecado deles. Isso é bem interessante, né? Para Samuel fala que ele se torna grande e vai esse paralelo. Agora, outra coisa curiosa é que enquanto Levi não enxerga, pensamento do pecado. Enquanto ele não está enxergando e vendo, o chamado de Samuel, e agora a gente já pode migrar para o capítulo 3, vem através do ouvido. Certo? Mas tem um detalhe aqui que é bem interessante, só um parênteses, né? Que a Ana levava para ele, uma das vezes que fala que Samuel ia crescendo, diz que Ana levava para ele roupa. Está aqui no capítulo 2. Qual verso? Deixa eu achar aqui, ó. 19. É o 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Então explica, Lucas. Não, por favor. Imagina. Não. Você falou, explica. Vou beber água, você fica à vontade. Não, explica aí. Qual é a questão de foto que é interessante, Lucas? Não faço ideia. Cara, corre, vamos lá. Vamos, Lucas. Não, mas essa sacada é muito boa. Vai lá. Não, pode falar. Fica à vontade, eu falei muito já. Alguém dá um abraço nele. Não, Lucas, é muito bom quando você fala, é muito bom quando você participa mais. Tem vezes assim que desestimula. O outro fala, eu não sou teólogo. O outro fala, eu já falei muito. Oxi, perdão, desculpa. Desculpa, já não sou digno, mas desculpa por não querer chamado falar. seu discípulo. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas a questão do efod é que está ligada à vestimenta do sumo sacerdote. Qual a palavra? Efod, tá. Está ligada à vestimenta do sumo sacerdote. Correto, Lucas? Acho que sim. Sim ou não? Vamos parar, Sim, gente. vai, fala logo. Vamos parar. Fala logo. Explica aí, eu não estou entendendo nada. E eles também não. O tempo está correndo para você. Pelo amor de Deus. A gente nem leu o texto ainda, pode fora. Não, nem sei se vale, porque a gente já está. Quanto tempo? 2 terços do tempo já foram. Ah, que bom. Não sei se continua então. Continua a brincadeira. Por favor, alguém pode explicar? Explica aí, Lucas. É porque é uma situação difícil pra ele tá quase emocionado aqui, mano. Tô chorando. Essa sacada é muito especial. Todo mundo fez essa sacada já. Não, eu não tô entendendo. E seria muito legal se vocês pudessem falar. Não, você começou a comentar, cara. Tem muitas coisas interessantes pra continuar. Não, pode ir lá, Lucas, por favor. É nessa hora que o pessoal vai mudar de canal e assistir gatinhos tocando piano no YouTube. Vai assistir Obrigado, então, Edson e Lucas. Efod, verso 2:19. Alguém explica? Eu não sei. Tem a ver com as vestes do sumo sacerdote. Aí, pronto.
Mas eu ainda Matou a não... charada, acabou. Acabou, cara. Essa é a sacada só. Tá, peraí. O nome que. A palavra que está usada aqui, peraí. A Isso. palavra que está usada aqui de túnica, que ela trazia de ano em ano, é a palavra que é usada para a roupa do sumo sacerdote. É isso? Então tá. E era dada de ano em ano também a roupa do por sacerdote quê? ou não? Não tem nada a ver. O moleque é crescendo, mas ele era moleque. Ah, Ele não é sumo Ele nem sacerdote. podia servir no templo ainda. Ele não Sim. podia trabalhar no templo ainda. Mas Tinha idade mínima para trabalhar no desculpa, templo. isso não. Agora, Essa galera, veste o que a tinha uma coisa galera- especial que era linho branco? Ou o que tinha? Por quê? O que a galera surda... Isso chamou a tinha atenção várias- das outras pessoas ou isso é apenas uma coisa que o Provavelmente escritor chamava. colocou? Provavelmente chamava, mas não que alguém soubesse. Só que alguém que não era de Levi podia ser sumo Então, sacerdote? essa é a pergunta que todo mundo faz, isso que eu ia falar. que não é a pergunta mais interessante. Porque você tinha a lei do resgate. Tá. Vamos resgatar o Tiago aí. Então o que acontece é o seguinte, qualquer primogênito... Tem a lei do resgate? Qualquer primogênito poderia ser. Isso tem a ver com o O contexto resgate maior. da verdade. Não, Qualquer mas é isso. primogênito poderia se tornar sumo Não, sacerdote. todo Mano, primogênito, demais. todo primogênito é do Senhor. Todo primogênito. Tá. Os levitas assumiram o papel de primogênitos no serviço do santuário. Tá. Mas se o meu primogênito, se eu quisesse que ele, ou se ele mesmo quisesse servir no santuário, ele serviria. Em lugar do primogênito que eu deveria dar para Deus, eu pagava uma quantia, eu dava uma oferta pelo primogênito, era o resgate. Eu Primogênito resgatava. não tem a ver com a relação da Páscoa, como ele poupou os primogênitos? Mais ou menos, tem uma Todo relação. primogênito é do Senhor, isso é anterior a isso. Mais ou menos, mais ou menos. Tá bom. É possível essa relação, mas isso é importante. Então, Samuel era o filho primogênito de Ana, ou seja, ele tinha o direito de servir no santuário. Muito mais complicada a história de Davi. Tá. Aí são outros 500. Salomão também não tinha esse problema, Sim. ok? Então o pessoal, mas como é que Samuel? Ele era Mas qual que é a primogênito. pergunta mais importante então, se essa não é a mais importante? Como é que o moleque estava com roupa de sumo sacerdote servindo no templo? Mas, bom, É isso. Como é que o quê? Como é que o moleque estava com uma roupa de sumo sacerdote servindo no templo? Isso é o primeiro. E aí o detalhe, já entrando no capítulo 3, aonde é que Samuel estava dormindo no início do capítulo 3? Aqui também é. Estava dormindo na sala onde estava a menorá, onde estava a lâmpada de acender. E vários teólogos vão tentar dar várias respostas. Não, mas não era bem o lugar santo, ele estava dormindo num anexo, etc e tal. De qualquer maneira, ele era menor do que a idade mínima e não deveria estar dormindo onde ele Idade estava mínima o dormindo. quê? Idade de 13 anos. 20 anos. 20 anos? 20 anos. Correto, Lucas? Sim, mas você acha que tem uma pergunta mesmo? Você acha que tem alguma relação com assim, explicar a importância dele naquele contexto? Ou Eu acho que sim. que me lembrou um texto de Jeremias, quando Jeremias está intercedendo diante de Deus, e Deus fala assim: ó, meu amigo, aqui não tem mais assunto, e nem se aparecesse aqui. E ele chama, né? Moisés e Samuel, eu não ia mudar minha opinião. Então, talvez essa associação dele com Moisés, inclusive, seja curiosa, né, nesse ponto. Extremamente importante. Bom, enfim, a gente vê um moleque que é completamente fora da curva. A mãe dele, com uma noção religiosa muito profunda de fé com Deus e tal, mas fora da curva também, porque levava a roupa do sumo sacerdote para um moleque servir no santuário. E aí chega o capítulo 3. Viciosa a mulher. Mas você pensa... É meio nonsense Cara, também, né? Tipo, Eu fiz uma apresentação de bebê, eu acabei falando um pouquinho sobre Samuel, porque me impressiona o papel de Ana. Ana entrega o filho a Deus, mas ela sabe que o filho dela vai ser criado por Eli. E todo mundo em Israel comenta Que os como filhos de o Eli cara educa são- mal. é um péssimo. E ela tem tanta confiança em Deus, tanto amor, etc e tal, que ela entrega... Que mãe é essa que entrega um filho, né? Que tipo de fé ela tem de entregar um filho sabendo que o cara vai criar mal? e depois Samuel tem filhos Que ela vai são ter piores péssimos do que exemplos. ele. Que vai ter É, péssimos ele- exemplos, inclusive, porque ele convivia com os filhos de Eli também. Né? Então, Exato. péssimos role models. Que pai que é isso, né? E ela faz isso e leva o filho. E aí vem o capítulo 3, o chamado de Samuel. Ó, a gente tem mais 5 minutos. Dá tempo do 5, Lucas 7 explorar o minutos. texto pra gente. Não dá. Dá. Vamos 5 ler? minutos não dá. Não, dá pra ler. Tá bom. Então vai. Quer que eu leia o capítulo todo? Não, o capítulo todo não. Até o 15? Até o 14? É? É o. Eu vou começar a ler, Você vai vocês ler me o- param. É o. Pode ler até o 10. Até o 10? Então tá bom. O jovem Samuel, só para recapitular, 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara.
As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Até aqui? Então tá. O que alguém quer dizer a respeito do texto? Bom, para quem está lendo pela primeira vez, tem uma série de repetições que são importantes em cada um dos chamados, né? Na aula de hebraico a gente sempre fala, e obviamente quem está ouvindo talvez não tenha tido as aulas de hebraico, mas a gente tem uma dinâmica aqui com os vavs, né, com a conjunção E, que é uma dinâmica muito, muito legal. A gente tem um vav que vem junto com o verbo e a gente tem um vav que vem junto com o substantivo. Né? E esses vavs eles vão se enfileirando a partir do verso 4, sempre junto com o verbo. E quando chega no verso 7, ele vai junto com o substantivo, com o nome de Samuel. Você já tem uma espécie de rompimento, de quebra. Né? Então você tem... Bom, a gente tem que falar dos primeiros versos primeiro, que são mais importantes e tem a ver com o nome de Samuel e com a questão da visão de Eli, né? Uma série de ironias que estão acontecendo aqui, correto? Prossiga. 3 minutos. Prossiga. Tem uma série de ironias, né? Primeiro, a palavra do Senhor era rara, né? Ou seja, ela não acontecia, e as visões não eram frequentes também, então não tem visão, não tem nada. Ele estava acostumado, ele estava deitado no lugar, os olhos de Eli já estavam a escurecer, ele não podia ver, mas ele não só não vê, ele não escuta. Isso é um dos aspectos interessantes, que o nome de Samuel, as duas possíveis raízes do nome de Samuel, na verdade acho que são 3, mas agora eu só lembro de 2. Uma tem a ver com Shema, né, com chamar, com o verbo escutar, e outra tem a ver com Sha'al, do verbo perguntar. E tem também a terceira que é com o nome. Então ótimo. De Shem. Ótimo. Boa, não lembrava dessa. Mas essas duas são interessantes aqui dentro do contexto, né? E a terceira vai ter a ver com o verso 7, então, que é justamente não conhecia a Deus ainda. Então ele não vê, mas o não ver não é o mais importante. O mais importante é ele não escutar. Ele não só não vê, ele não escuta, né? Então ele se deitou e aí vem a parte complicada. Mas ele não estava tão distante de uma vida espiritual, de um relacionamento com Deus, que ele não compreendesse o que estava acontecendo, mesmo sendo totalmente desfavorável a ele. Porque ele vai dizer para o Samuel... Essa vai ser a ironia, porque ele vai perguntar qual foi a revelação e ele vai se lascar. Essa é a confirmação, essa é a confirmação de que os filhos de Eli não são seus sucessores. Que o Eli, mas a dinâmica toda de filhos, a dinâmica toda de filhos em 1 Samuel é curiosa, porque Davi também não é o filho legítimo para seguir Saul. E Salomão e ainda também assim, e Salomão também não, então essa dinâmica dos filhos, inclusive. E é bonito que isso tem um paralelo com aquele programa que a gente gravou em relação à figura do profeta, né? Porque ele de certa forma se arrisca, porque ele tá abaixo de Eli, e ele de certa forma se arrisca ao dizer a Eli tudo que precisava ser dito, né? Ele não cobre nada. Mas Eli, essa é uma coisa interessante em relação a Eli, que foi que eu chamei a atenção, de que ele ainda tinha sensibilidade suficiente para, muito embora fosse raro, muito embora não fosse com ele ou ninguém relacionado pra a ele, dizer muito embora ele né, já estava com esse problema com os filhos, e no final do capítulo 2 vem a profecia contra a casa de Eli, entendeu? Que é justamente exatamente depois desse contexto que vem isso, ele ainda orienta Samuel para o que ele deveria fazer, para que Samuel pudesse... ele tinha alguma memória do que deveria acontecer, né? Sim. Mas ele poderia ter tido a memória e não falado nada. Mas o paralelo, eu acho não falar nada. Mas eu acho que o paralelo que o texto faz principalmente é assim: antes
entre aspas, né? Não é bem isso, mas o intermediário para saber a palavra, Samuel busca Eli. Só que no fim o que acontece é uma transição. Eli que precisa de Samuel para saber o que Deus está falando. E o capítulo seguinte já começa com dizendo: Samuel falou essas palavras ao povo de Israel. Então agora ele já era o cara que ia mediar. Ele é o porta-voz. Já passou o bastão, já passou. Mas você estava nas ironias, eu te interrompi. Não, a ironia são chamados, né? Se você, uma das coisas que a gente ensina e que é importante é quando você lê o texto bíblico, você procurar as semelhanças e as dissemelhanças, né? As diferenças, né? Então, em cada chamado aqui é igual, mas não é igual, é diferente. Todas as vezes que tem um chamado tem alguma coisa diferente, todas as vezes. E a grande sacada é exatamente a transição do verso 7, que é importantíssima para o texto, que vai dizer assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Então não tinha palavra, não tinha visão. Aí agora tem a palavra, que Samuel ainda não conhecia, mas agora ele vai conhecer. E depois que ele manda ele voltar e responder para Deus, Deus só não vai falar como vai aparecer. Então a palavra que no início do capítulo é rara e a visão que não acontece, no final, aqui já no final, na última vez que Deus fala, Deus aparece e a palavra dele se faz manifesta. E ele desobedece Eli. Ele fala, quando alguém te chamava, você fala Senhor, porque teu servo ouve, e ele diz, fala porque teu servo ouve. Ele não diz Senhor, porque ele não havia conhecido o Senhor, de acordo com ele. Então, tem várias coisas que não aparecem antes e depois. Certo? Muito interessante. Olha, nosso tempo... Isso foi. Se esgotou, alguém pode fazer alguma conclusão? Acho que você podia fazer, mas eu não tenho nenhuma ideia. Mas os propósitos, tem muita gente que reclama do tempo do programa, que é curto e tudo mais, mas o objetivo do programa não é dar todas as respostas, é estimular a leitura do texto e dar o suficiente para que vocês possam continuar fazendo perguntas interessantes ou não interessantes. Na verdade, se as pessoas não entenderem nem muita coisa do que a gente falou, mas se sentirem, pelo menos, atraídas a ir lá e ler os 2 primeiros capítulos do Samuel, já vem sendo. Isso é o mais importante. Acho que tem várias mensagens que podem e já foram dadas algumas ferramentas do que prestar atenção, sim, que os chamamentos são diferentes, nas semelhanças e nas diferenças. E tem várias coisas importantes que aconteceram que a gente discutiu hoje. Tem a questão do ambiente em que começa Samuel, tem a questão da oração de Ana, que a gente já falou nos momentos também, e tem obviamente esse aspecto que o Lucas mencionou, da distinção dos filhos de Eli com Samuel crescendo, esse refrão que vai aparecer 6 vezes, Samuel crescendo diante de Deus e tal. E esse fato dele ser uma criança e Deus chamá-lo como um infanto, um juvenil, quem sabe, um pré-adolescente, totalmente improvável, numa situação que não tinha conhecimento, porque o moleque usava a roupa de sumo sacerdote, ou seja, faltava conhecimento de como funcionava o santuário, de como funcionavam as coisas de Deus. Mas Deus não deixou o povo mesmo assim. Deus não deixou o povo, Deus não leva em conta o fato dele estar, entre aspas, desobedecendo, porque ele estava com uma roupa de sumo sacerdote, o moleque está errado, não está cumprindo a lei, mas mesmo com esse descumprimento da lei, Deus está usando o menino para dar a mensagem dele. E ele vai se tornar de maneira totalmente improvável um dos grandes personagens do Antigo Testamento, talvez junto, né, em Jeremias ele é citado Jeremias junto com Moisés. Eu não falei o texto, calma. E assim, talvez do Antigo Testamento, os maiores personagens, a gente colocar os top 5 personagens do Antigo Testamento. Nossa, não, top 5 não é. Isso é bem YouTube. Top 5 não é. Top 10 O talvez. título desse vídeo vai Top ser 10 Top também. 5 personagens da Top Bíblia. 10 talvez. 2 pontos. Top 10 talvez. A questão não é ser top, é Top o 5 número, é 5 ou 10. Top 5 não entra, não. Top 5 é Abraão, Isaac, Jacó, Ele tá José, falando. Moisés, Ele tá Jacó. Foi bem pensado nos últimos 10 segundos. Quando Jesus diz que ele já Aí tem mulher não Elias e Eliseu, que entrariam na frente da Samuel. Mas depois de Elias e Eliseu, Em conclusão, acho que uma das coisas... Davi, um grande personagem. O seu top 5 Vamos interromper a lista do O Léo. Antigo O Testamento. seu top 5 de Jesus entra onde? O Antigo Testamento. Cara, tem uma história de alemão, Thiago. Tem também alemão. Os alemães todos que eu conheço gostam de fazer essas listas. Agora, tem isso aí. Agora, em conclusão, acho que uma das coisas... salvar a conclusão, vai, Thiago. Não, e talvez eu, né, Talvez não consiga, mas pouse o avião. eu vou falar uma coisa, talvez não concorde, mas uma das coisas que pra mim eu acho que... Não, Mas deixa ele falar, já acabou o tempo, deixa ele terminar. é que obviamente tem toda essa dinâmica da improbabilidade no começo de Samuel. Ele não deveria ter nascido porque a mãe era fértil, ele nasce mesmo assim. Dentro de uma família incomum, porque tem mais de uma esposa,
incomum porque ela dá ele para um pai, como o Edson disse, que não é o pai dele, para servir um Deus que está aparentemente abandonando Israel de uma maneira silenciosa. Mesmo assim, ele vai lá, ele é tido como um filho, sabendo que o cara tem outros filhos que não correspondem. Aí já aparece Saul, que é tido como rei, que o filho dele não vai ser rei, é Davi que vem. Então você tem um alto índice de improbabilidade, tudo isso de uma maneira ou de outra. Prepara o leitor para Jesus, para a vinda de Jesus, que vem não como filho direto de Jacó, mas como um filho ilegítimo, de uma gravidez estranha e tudo mais. Então, acho que todas essas histórias, de uma maneira ou de outra, preparam o coração do ser humano. Não que isso é o único objetivo aqui, não é o único objetivo, mas de alguma maneira prepara o leitor para as coisas que vão acontecer. Eu acho que até, assim, antes de qualquer coisa, prepara para a gente ver uma soberania de Deus, né? De que Deus está no controle. Independente, inclusive do plano dele ser estranho, né? Você vê a soberania dele, cuidando do povo, ouvindo o, não é aqui, mas é o Ad Matai, né? O até quando, essa desgraça, esse caos, e ele cuidando de tudo, inclusive nessa história totalmente atípica que é a história de Samuel, né? Então, inclusive do chamado dele. Então aproveita e já faz o encerramento. Nos conduz. Esse foi mais um Terceira Mais do Rio. Em revista, e até o próximo programa. Eu ia brincar com a Mali, mas é melhor não.